Boa noite a todos, meus irmãos. Estamos aqui, reunidos mais um dia, neste horário, como temos costumes, nesse momento de pandemia, onde temos acompanhado aí as pregações pela internet. E sempre neste horário aí que estamos reunidos para cultuar ao Senhor, Hoje temos mais uma oportunidade dessa, Graças à grande misericórdia do Senhor Deus para conosco. E vamos continuar dessa mesma maneira a sempre pensar, falar e compreender o teu Evangelho, independente de qual momento estejamos passando, Hoje irei falar com vocês, a respeito de uma passagem muito conhecida do nosso meio, cristão. Uma passagem que tem muito a nos ensinar, Para isso eu peço que todos os irmãos aí abram as vossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 43 a 54. Diz assim a palavra de Deus. Passado 2 dias, partiu dali para a Galileia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honras na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Dirigiu-se de novo a Canaã da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. Então Jesus lhes disse: Se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou a eles a hora em que seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judeia para a Galileia. Oremos ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, te damos graça, Pai, pela oportunidade de mais uma vez poder estudar, ler e ouvir a Tua palavra. Peço que o Senhor possa nos abençoar, Pai, no momento em que o passamos e nos ajude, Pai, a ter uma fé viva e verdadeira na Tua pessoa, Pai, ou seja, na pessoa de Cristo. Senhor, nos ajude, Pai, nesta noite. Abençoe, Pai, esta palavra que será dita e que não seja nada do homem, mas sim somente o que a Tua palavra tem a nos ensinar, Pai. Pois a Tua palavra é o nosso manual de fé e prática. Assim nos ensina, é o que eu te peço e te agradeço. Não em nosso nome, mas em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Como tem sido a sua fé? Crês sem ver? Se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. João 4,48. Essa foi a afirmação que vimos aí na passagem, na ocasião em que o oficial se encontrou com Jesus. Desde o dia que o Senhor fez essa afirmação até os nossos dias, não é difícil ver que há muitas pessoas que ainda têm crenças improfundas, sem raízes, ou somente em seus miticismos e crenças por aí, mas nunca uma fé verdadeira, Imaginam, creem e colocam a sua fé, depositam a sua fé em todas e mais diversos tipos de fé e crenças, religiões, misticismos e por aí vai. Como temos visto em outras ocasiões,
João, ele relata, né, os milagres de Jesus, e a estes ele dá o nome de sinais e prodígios, sempre com um objetivo, né? O objetivo principal era mostrar que o Senhor Jesus Cristo tinha domínio sobre tudo e também mostrar que Jesus Filho era o próprio, né, ou Filho de Deus. E que mostrar a sua divindade através daquilo, né, o seu domínio. E a questão aqui, que vemos nessa passagem, é a questão do crer sem ver, né? É isso que é nos relatado aqui, nessa passagem, no Evangelho de João. E a partir dessa passagem, né, veremos aí pelo menos 3 pontos e ao que essa passagem tem a nos ensinar, né? O que essa passagem tem de grandioso e de bondoso para nós no momento em que passamos. Sabemos que aí fora, né, com essa questão da pandemia, do isolamento, temos passado por momentos difíceis, né? E o que seria a saída para um momento tão difícil? O que nos daria esperança de um mundo melhor, de algo melhor, ou que Deus estaria dominando, né, e controlando tudo, né? Somente uma fé. E é uma história de fé que veremos aqui agora, e dela tiraremos tudo o que pode ser do nosso proveito, e é para o nosso proveito, pois aqui temos a palavra de Deus, a qual nos ensina, né, e nos instrui todos os dias de nossa vida, né? Tendo alguma falha em nossa vida, ela que nos dá abastecimento, ela que nos ajuda a mudar a situação e assim crer de uma maneira correta e certa na pessoa certa. O primeiro ponto em que veremos aqui, como já a própria passagem já nos mostra, que foi a recepção dos galileus, né? E aí aqui veremos qual deve ser a nossa atitude em receber Jesus Cristo? Como tem que ser essa nossa atitude? O que tem que sair de dentro do nosso coração, né? Uma verdade ou algo só superficial e momentâneo? A recepção dos galileus aqui, neste momento, como a palavra mesmo diz, foi totalmente diferente do que dia antes. E aí a gente vai entender um pouco o porquê dessa recepção diferente, né? A palavra se inicia mostrando, né, a passagem no versículo 43, que passados 2 dias partiu para a Galileia. Esse passados 2 dias foi 2 dias que Jesus, né, fez uma viagem ali e passou por Samaria, onde tem uma ocasião que nós conhecemos, ele se encontra com a mulher samaritana no poço, passa por essa cidade, fica ali não menos de 2 dias, e nesta cidade, um ponto importante de entendermos, é que Jesus não fez nenhum sinais ou prodígios, né, como diz João, nesta cidade. Porém, esta cidade, o povo dessa cidade, deu crédito ao que Jesus falava. Creu em Jesus como ele sendo o Filho de Deus. E este é o ponto, né, no versículo 44 aqui, que Jesus ele testemunha, né? Ele diz que ele testemunha isto, que um profeta não tem honra em sua própria terra. Agora, por que ele diz isso, né? Ele diz isso porque Jesus era de Nazaré, então ele vivia naquela região ali da Galiléia, né? Mas Nazaré é um pouco mais abaixo, né? Como, se alguém tem um mapa consegue vislumbrar isso. E nesta cidade, tendo ele nascido ali naquela cidade, né? Os habitantes daquela cidade, por tudo que Jesus fazia ali já em seu ministério público, né? Em outros milagres, como ele fala também que ele retornou para a cidade onde eles fizeram o primeiro milagre, né, relatado por João na ocasião da transformação da água para o vinho, muitos ali não davam verdadeiramente o crédito em que Jesus deve ter, né? Ou seja, o de Filho de Deus. Alguns comentavam entre eles que ele era somente o filho do carpinteiro. E quem era este homem e quem dá esse poder a ele fazer essas coisas? Realmente não acreditavam que Jesus é o Filho de Deus. Pensavam que poderia ser qualquer outra pessoa, um mágico ou algo do tipo, pois tinham diversas crenças e pessoas que faziam alguns sinais assim, e as pessoas davam crédito a essas pessoas e não o reconheceram como o Filho de Deus. Jesus então vê a necessidade de retornar à Galiléia para dar seu testemunho e ali mostrar que ele realmente é o Filho de Deus, né? Por essa ocasião que João coloca este como o segundo milagre
aqui no seu evangelho, né? Um retorno à Galiléia, de onde ele tinha saído, feito o primeiro milagre. Pessoas viram que ele era uma pessoa diferente, né? Mas não deram crédito a ele como deveria, sendo ele o Filho de Deus. Então ele retorna para Galiléia, né? E nesse retorno, o povo o recebe diferente, né? Agora não somente pelo que ele faz ou fez, né? Nessa ocasião do primeiro milagre, porque muitos ali que receberam Jesus agora o recebem de volta, estavam nesta festa, né? A ocasião em que ele transformou a água em vinho e outros milagres que ele fez ali no decorrer de Jerusalém. Então, quando o povo descia para as festas, via Jesus, né, realizando sinais e prodígios, e agora esse povo estava na Galiléia e assim também deu crédito a ele nesse retorno. Porém, essa recepção é um pouco diferente, porque agora eles têm agora como um status, né? Voltou aí o nosso contemporâneo, né? A pessoa de nossa cidade, e que esse homem tem poder, né? Mas vamos ver um pouco adiante que buscavam ele ali somente para este objetivo, realizar milagres, soluções de seus problemas e por aí vai, né? Não dando realmente o crédito por ele ser o Filho de Deus, o Salvador do mundo, né? A única pessoa capaz de tirar o pecado do mundo, de nos regenerar com Deus e assim nos dar a vida eterna. Não era esse pensamento, não era esse o objetivo. Portanto, entender esse retorno de Jesus à Galileia e essa recepção diferente é o que nos faz refletir como estamos lidando com a nossa fé, né? Se preocupar em não receber Jesus como nosso filho, como Filho de Deus, eles o procuravam somente para, como tenho dito, lhe satisfazer algo, né? E não dar a honra devida que ele tinha. Procuravam ali, né? Ele para realizar algum milagre, algum prodígio, alguma necessidade momentânea ou material ou física que a pessoa tinha, mas não com o verdadeiro objetivo, né? De dar a honra ao Rei de Israel, ao Salvador do mundo, ao Cordeiro Santo de Deus. Não era essa a ocasião ali em que eles recepcionavam. E isso nos traz uma reflexão sobre a nossa fé. Como tem sido essa nossa fé em recepcionar Jesus em nossa vida, em recepcionar tudo, os meios de graças, a providência que Ele dá à nossa vida para entender o momento que estamos passando, seja com essa pandemia ou em momentos de nossa vida, seja por uma doença, seja por algo emocional, seja por tudo, a necessidade que temos de ter um Salvador, quando reconhecemos a nossa pequenez e quão pecadores somos. Isso nos faz refletir como temos levado a nossa fé em relação a Cristo e como temos o recepcionado em nossa vida. Um segundo ponto, né, que veremos aqui agora, no destrinchar desta palavra, dessa passagem, está ali ainda no início, né? Quando vemos que Jesus volta, né, se dirige ali, retorna a Galiléia, tem essa recepção diferente de um povo que outra hora tinha o visto, mas não deu o crédito devido. Jesus vê a necessidade de retornar a este povo, para que esse povo possa o ver novamente e crer no seu testemunho verdadeiramente, né, para mudar a fé dessas pessoas, não só em coisas superficiais e momentâneas, mas em algo profundo, que creiam realmente que Ele é o Filho de Deus. Jesus então retorna ali a Caná da Galiléia. Como eu já tinha dito, esse é o local em que João relata, né, ali o primeiro milagre no Evangelho de João, que foi onde Jesus Cristo, né, muda a substância, a essência de algo, né? Ele transforma a água em algo totalmente diferente, o vinho, né? Mostrando, como já tinham dito, que João mostra esses milagres sempre com o objetivo, a divindade e o poder de Cristo, né? E para que o povo creia que Ele é o Filho de Deus, o enviado de Deus, né? Não somente alguém que poderia fazer alguma coisa simples, mas que Ele também é Deus, Ele é homem e Ele está aqui em nosso meio, né? Estava nesta época para mostrar que Ele realmente é o Filho de Deus, que todo o poder está na vida dele, está nas mãos deles. Nessa cidade, quando Jesus retorna, né, está ali também um oficial do rei. Não era de qualquer rei, pois o rei na época era Herodes Antipas.
Este mesmo Herodes que depois vai pedir a cabeça de João, né? A qual João Batista o condenou e por algumas circunstâncias. E ali é este o rei, né? Que a gente vê. Havia nessa cidade ali, né? Do retorno de Cristo, Jesus, esse oficial do rei. Como vemos a partir do versículo 46, né? Ali nós vemos essa ocasião, né? Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum, né? Há um ponto importante aqui, antes de falar realmente do que aconteceu nesse encontro, é que Jesus agora estava em Caná da Galileia, né? Na região da Galileia. O oficial do rei, nós sabemos ser ele um oficial militar ou uma pessoa que cuidava dos negócios do rei, né? Mas estava ali na Galileia, cumprindo alguma missão ou fazendo o seu trabalho, né? E ele era de Cafarnaum, ou seja, se alguém tem algum mapa ou consegue verificar isso, Cafarnaum ficava a 30 quilômetros da Galileia. Então era uma viagem longa a se fazer nesta época, onde alguns desciam a pé, a cavalo, por aí vai. Mas era um transporte difícil, né? E ela ficava descendo, né, a região ali para chegar em Cafarnaum. Então o oficial do rei que estava ali na Galileia, né, em Caná da Galileia, tinha um filho que estava doente lá em sua cidade, Cafarnaum. O oficial, ali a partir do versículo 47, fica sabendo que Jesus veio, né, da Judéia, ali depois de passar por Samaria e tudo, e retornou à Galileia, né? Pois a fama de Jesus, por todos os milagres, por todos os sinais que ele realizava por onde passava, já corria várias cidades. Então o oficial fica sabendo que Jesus estava ali onde ele estava, né? Sabendo disso, né, o oficial vai até Jesus, né? O oficial vai até Jesus, né? A gente vê ali no versículo 47 que, tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. Então aqui nós vemos que o oficial, né, ele ficou sabendo do que Jesus fizera por outras cidades em que tinha passado, e ele foi a Jesus, né, a encontrar Jesus com o objetivo: rogar que Jesus pudesse curar o filho dele que estava em Cafarnaum, já perto da morte. Ele, igualmente ao povo ali da Judéia, né, que tinham visto Jesus antes, foi com um objetivo: buscar Jesus para que ele desse uma solução a um problema que ele tinha, né? E ali a gente vê que ele estava rogando pelo filho. Aqui nós retornamos para aquela primeira afirmação que eu tinha falado antes, que é a afirmação que Jesus faz no momento deste encontro, né? E ele diz assim: então Jesus disse: se porventura não vides sinais e prodígios, de modo nenhum crereis, né? Aqui nós voltamos para essa afirmação. O homem, né, com um tipo de fé, vamos entender qual era a fé, e já estamos entendendo isso, qual era a fé que o oficial tinha, dar uma solução a um problema que ele tinha ali com Jesus. E este era o pensamento, né, e o sentimento de muitas pessoas que viviam naquela região e já tinham tido algum encontro com Cristo, mas o buscavam somente por conta disso, né? Não o buscavam realmente quem Cristo era, mas o que ele poderia fazer, né? Aqui nós vemos, seria esta uma fé que alegraria Jesus, né? É comovente sempre que vemos um gentio chegar a Jesus e clamar alguma coisa, né? Mas aqui nós vemos que Jesus não se importa, e aqui essa palavra não se importa, é pela fé, né? Pela fé que este homem tem. É sempre comovente, né? Vemos um gentio, uma pessoa chegar até Jesus, e ainda mais uma pessoa que era oficial do rei Herodes, estava a seu serviço, um rei que estava contra o povo de Deus e que fazia coisas contra o povo de Deus, e ver um oficial desse rei chegar, né, até Cristo, né,
Pô, é diferente nós vemos uma pessoa assim chegar até Jesus e clamar algo. Mas a afirmação de Jesus é simples, né, e direta para qualquer pessoa, seja ela um cristão, seja ela um oficial do rei, como nessa ocasião, independente de quem fosse, ele deu essa afirmação, né, de que se não visse nada de diferente ou prodígios e sinais, não creriam em Jesus. A afirmação que Jesus faz, né, ela enquadra enquadra o oficial junto com os demais, né? Não faz distinção de pessoa porque esse aqui merece, ou ele é oficial do rei, então ele precisa, Jesus vai dar atenção para ele. Não é essa, aqui já cai por terra esse pensamento, pois Jesus responde a ele como responderia a qualquer outro, né? O que vemos aqui, infelizmente, é que o pai estava buscando a Jesus de forma errada, né? Ao que muitos faziam na época, né? Atrás de curandeiros, milagreiros e pessoas que faziam alguns sinais assim ou magia, e as pessoas iam atrás procurar algo. O que o pai faz aqui diante de Jesus é a mesma coisa. Ficou sabendo da fama de Jesus, né? Que corria as cidades, foi ter com ele para que lhe solucionasse alguma situação ruim que ele passava, né? E aqui, como disse que não se importava, é o momento em que Jesus ele continua, né, com a sua resposta. E isso é de se assustar quando a gente vê que o pai vivia uma aflição. Mas como disse antes, né, a questão aqui é que Jesus ele trata o oficial do rei, ou por ter esse status, como qualquer outra pessoa, né, para que possa mostrar qual era o objetivo da fé e da procura deste oficial a Jesus, né? O que o pai buscava aqui era essa solução. E Jesus tinha acabado de voltar da Samaria, onde viu, né, uma cidade ali, o povo crer nele, né, sem sequer ver algum milagre ou algo que Jesus fez nessa cidade. Ele somente falou e o povo creu nele, na pessoa de Cristo, né? E esta é a fé que Cristo quer ver, né? E isso é mostrado aqui quando ele dá essa afirmação que se o povo não ver sinais e maravilhas, não crerão nele. Essa é a afirmação que ele indaga a todos a começar a refletir que fé que temos. Não seria difícil nós compararmos, né, esta fé em que vemos aqui, de conduzir o Pai a buscar um encontro com Jesus com os motivos de nossos dias, né? Muitos buscam Jesus, e é isso que nós estamos fazendo, é refletir como tem sido a nossa fé, para essas soluções rápidas de suas aflições, né? Eles veem o Senhor como a solução para as necessidades, e essas necessidades, sejam hedonistas ou egoístas, é o que conduzem pessoas a tentar um encontro errado com Jesus, né? Com essa afirmação que Jesus traz ali, frente à aflição do Pai, nós vemos que não é esta fé que agrada, né, o Senhor Jesus, né? Não é esta fé que agrada o Senhor. Que não agrada a Deus. A fé que agrada a Deus não é uma fé que só o procura para obter algo, para ter uma solução a alguma aflição. Não é esta fé que o Senhor queria ver, né? E que alegraria o Senhor no oficial. Portanto, caminhando ali a entender qual era a fé deste homem, já passamos ali desde a recepção de Jesus, né, de volta a Galileia, a recepção que os galileus agora o deram, né, a fama que de Jesus que corria, né, por todas as cidades e fez este homem, né, ter um tipo de fé a buscar o Senhor para resolver uma solução, né, para dar uma solução a alguma aflição que ele passava, e relatamos ali que é uma aflição que o pai vive, né, por ter o seu filho já perto da morte. E este oficial, quando tem a oportunidade ali e vai ao encontro de Jesus, o busca, né, e roga para que ele pudesse curar o seu filho, né? Isso nós vemos ali até o versículo 48, quando Jesus ele afirma, né, a questão de não crerem nele se não vissem milagres e maravilhas.
e ainda o oficial continua a rogar pelo seu filho, né? Vimos a insistência do pai, né? Quando ele diz assim no versículo 49, rogou-lhe o oficial, Senhor, desce antes que meu filho morra. O objetivo do pai ali em buscar Jesus não muda, né? Ele tem uma aflição, ele tem algo que com seu filho e ele busca a mudança daquilo. Ele vai até a pessoa certa. Porém, ali no início nós vemos que ele vai à pessoa certa, mas com uma fé superficial. A fé que ele ouviu da fama que Jesus tinha, né, de realizar milagres. E ele vai a Jesus com esse objetivo, como outras pessoas procuravam outros curandeiros, milagreiros, e não a pessoa realmente Jesus. Que Jesus ele tem o poder para fazer tudo, mas ele também é o Filho de Deus, o poder que tem poder para nos dar a vida eterna, né? E este é o objetivo. O oficial então continua a rogar pelo pai, e é neste momento agora que podemos refletir sobre o progresso da fé do oficial e qual deve ser o nosso caminho para uma fé genuína, né? Aqui nós veremos dois pontos interessantes, é que há uma progressão da fé deste homem e por que teve aquela primeira, vamos dizer assim, recusa de Cristo ali a dar né, a solução ao seu problema, né? Ao problema do homem ali, aquele pessoa. Ele tem poder para fazer tudo, mas o motivo é porque sempre Jesus nos indagava sobre algo ou dava alguma afirmativa antes de realizar algum milagre, como João sempre coloca isso, tinha o objetivo certo em milagre que Jesus faria. Não somente de ajudar alguma coisa, mas sim de mostrar que ele é o Filho de Deus e é soberano sobre tudo, né? A esta altura aqui da passagem, nós vemos que o oficial não se cansa de continuar clamando. E com a fé que ele chegou, essa fé dele agora tem um progresso, né? E é realmente agora que vamos entender a fé que Jesus quer que tenhamos. O oficial continua a rogar a Cristo, né? E no versículo 50 nós vemos assim, Jesus dizendo, vai, disse Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu, né? Este é o ponto ali agora crucial que nós vemos da fé, né? Todos a essa altura aqui já notam que Jesus não trata ninguém com mais cordialidade do que outra pessoa apenas pelo seu status, né? Assim foi quando o oficial do rei chegou diante dele, ele tratou como qualquer outra pessoa com aquela afirmação. Não podemos aqui entender, né, compreender que a fala de Jesus seja uma rejeição da fé, né, em sinais e prodígios. Quando Jesus afirma que eles não crerão se não vissem sinais e prodígios, não é uma rejeição de que se pessoas vissem algo, não poderiam crer. Não é rejeição dos sinais e maravilhas, pois ele mesmo era quem realizava os sinais e maravilhas, né? Mas quando o evangelista João ele traz esse relato, né, ele nos faz menção a um primeiro milagre, que foi aquilo que eu falei no início, né, em que está aqui também na passagem. Ele faz menção ao primeiro milagre feito de Jesus em Caná da Galileia, na ocasião em que ele transformou a água em vinho. Ele faz menção desse milagre com um objetivo. Ele também nos mostra, né, que a fé que brota de experiências como essa, de ver algo, ela pode ser, por algumas vezes, sofrer deformidades. Ou seja, é uma fé que não tem raízes quando se passa por alguma provação severa. Então, Jesus aqui, quando ele rejeita, no primeiro instante, a fé que aquele homem estava colocando diante dele, de pedir a resolução, a solução de uma aflição que ele passava, Jesus agora, né, rejeita primeiramente essa fé, para mostrar que uma fé que venha só de experiências pode às vezes estar em deformidade. Uma fé que só vai crer se ver algo, né, e quando ter isso, mas quando se passar por uma provação mais difícil, algo mais severo, essa fé vai cair por terra. E Jesus, ele nos leva a essa fé verdadeira, né? A questão aqui é que a rejeição inicial de Jesus para o Pai
não foi algo ruim ou por dureza, mas por amor a ele, para que esse agora pudesse ter, né, uma fé verdadeira. É justamente dessa forma que Jesus leva o homem a uma fé genuína, né? Este é o ponto crucial da fé, como tinha dito, pois agora a fé deste homem estava na pessoa de Cristo, né? O único que é capaz de fazer alguma coisa por seu filho. Jesus, vendo que algo tinha mudado na fé deste homem, né? Algo de diferente tinha mudado neste homem, ele ali no versículo 50, né, diz: vai, teu filho vive. E nesse momento nós vemos na passagem que o homem creu na palavra de Cristo. Esse foi a explosão de fé que este homem teve, né? Onde foi tirada aquela fé superficial, aquela fé de só ver algo para crer, e ele agora começa a ter fé na pessoa de Cristo. Pois a partir do momento que Cristo fala, o homem crê na palavra de Cristo, né? Esta é a fé que Cristo desde o início quer ver nas pessoas quando afirma que se essas pessoas não vissem sinais e maravilhas, não creriam em teu nome. A fé da palavra de Cristo, né? Nós vemos isso em outras ocasiões, quando Tomé não acredita, só acredita se ver Jesus ressuscitado, né? Há uma ocasião também, quando estudamos sobre a fé, pois pela palavra Deus fez todas as coisas. Ele dizia, né, haja luz, e a luz se fazia presente, né? Então é a palavra de Cristo que tem poder. Se cremos nela, nunca nos decepcionaremos, né? Agora, a partir do momento que o homem creu na palavra de Cristo, algo mudou. E Jesus viu essa fé no homem no segundo pedido que ele fez, né? Porque ali ele já começa a ver que a fé estava nele e não no que ele poderia fazer. Estamos aqui falando, né, do milagre que estava por acontecer, já estava acontecendo pela palavra de Cristo, quando ele diz assim: vá, teu filho vive. Então ele afirma e o homem crê nessa palavra. Então o homem parte dali, né, como a gente vê no versículo 51. Não, no próprio versículo 50, Jesus, né, fala para ele: vá, teu filho vive. O homem crê na palavra e parte de volta para Cafarnaum, né? E estamos aqui falando, como disse no início, de uma cidade que estava a 30 quilômetros, né, da Galileia, né? O homem inicialmente estava buscando, ele busca, né, conseguiu o que era Jesus precisamente curando o seu filho. O que ele estava buscando, ele consegue, né? Presencialmente ele tem o encontro com Jesus e Jesus ali cura o seu filho. Ele crê nessa palavra, né? Ele recebe somente uma palavra de ordem, mandando ele ir, que o filho estava vivo, né? Neste momento, o homem crê na palavra. Então o objetivo que ele tinha de ter Jesus presencialmente curando o seu filho não acontece. Porém ele crê que Deus ali, que Jesus pela palavra curou o teu filho. E ele parte, né, para encontrar o filho, pois ele creu que Jesus falou: teu filho vive. Diante disso, né, a crer ali na palavra de Jesus, né, e esse homem partir para Cafarnaum, nós aqui podemos ter duas percepções, né? Uma de ser algo simples, né, de receber apenas a palavra, né, e assim crer, e outra de se decepcionar. Ou seja, tem duas opções. Ou o homem se decepciona por não ter alcançado o objetivo de ter Jesus presencialmente curando seu filho, ou ele se agarra na palavra de Cristo e crê nela que seu filho vive como Jesus tinha dito. Tinha essas duas opções para que o homem cresce, né? Ou ele se decepciona por receber palavra de Cristo e não aquilo que ele queria ver, ou ele se agarra na palavra de Cristo e crê realmente que seu filho está vivo. O ponto que fica claro para nós é que ninguém, e isso deve ficar muito claro para nós, é que ninguém se decepciona em crer na palavra de Cristo, né? Apesar de que este homem demonstrou uma fé superficial no início,
essa fé e esse progresso dele é confirmado ainda durante a sua volta para Cafarnaum, né? Nos versículos aí adiante, né, no versículo 51, nós vemos que o progresso da fé dele surte ainda efeito em crer somente na palavra de Deus, ainda quando ele estava viajando, né, ou retornando para a sua cidade, né? Deus ali providencia, né, momentos para ele ver que a sua fé em Cristo nunca será em vão. E é isso que Deus nos mostra. A fé em Cristo, ela vai ser comprovada, né? Ela vai ser confirmada, não da nossa maneira ou quando queremos, mas ela é confirmada. E nada de que nós cremos em Cristo nos trará uma decepção, né? Quando Cristo deu a palavra ali ao homem, esse homem retorna a Cafarnaum crendo na palavra de Deus, Deus ainda dá providências, né? Momentos para que aquela fé que o homem teve possa ser confirmada em Jesus, né? O homem estava ainda descendo, né, para Cafarnaum, e alguns dos seus servos o encontram neste caminho, né? E para dar a notícia de que o filho estava bem, de que o filho vivia, né? Esse homem então, né, encontra ali seus servos e os servos dão a notícia para ele que o filho está bem. E agora ele pergunta: mas quando? Em que momento meu filho ficou bom, né? Os servos lhe dizem: a 7ª hora, ou seja, no calendário judaico ali, provavelmente 1h da tarde. E ele se lembra, o homem se lembra do exato momento em que creu na palavra de Cristo. E ele diz, né, ali no versículo, né? Então indagou deles a hora em que seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, a hora 7ª, a febre o deixou. Com isso, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que o Senhor dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Aqui nós conseguimos ver que o progresso da fé deste homem, né, e o objetivo qual Jesus tinha, né, em indagar e afirmar aquilo no início, é nos mostrar que existe e que nós devemos ter uma fé diferente na pessoa de Cristo, né? Jesus aqui, com toda a sua afirmação em que faz isso em todos os outros milagres em que ele faz, né, e João nos relata no seu evangelho, tinha por objetivo alguma coisa, né? Neste momento, o homem chega a ele, né, com uma fé superficial, uma fé que ele teve por outras pessoas também que falavam a respeito de Jesus, né, pela fama que corria de Jesus, que ele curava, fazia os milagres, e o homem vem até Jesus para obter a mesma coisa, a solução de alguma aflição. Vemos ali a rejeição de Cristo àquela primeira fé, não por dureza, mas por amor, pois uma fé que se baseia em experiências é uma fé fraca diante de alguma provação severa, né? De algo difícil que passamos na nossa vida. Ficaria muito fácil essa fé ser esquecida em um momento de diversidade. E não é essa fé que Cristo quer que o homem tenha. E Jesus mesmo o leva a ter uma fé verdadeira na pessoa certa, na pessoa de Cristo, né? O homem crê na palavra de Cristo. Neste momento, né, ele dá um pulo de fé a uma fé verdadeira e na pessoa certa, e não mais em uma fé corriqueira ou momentânea. Agora ele tem a afirmação, ele crê na palavra de Deus, ele confia, se agarra na palavra de Deus e esta fé surte efeito na vida dele. Tanto para a ocasião em que ele buscava no momento, que era a cura de seu filho, tanto para algo maior que ele tem ali, que se comprova aqui nesta passagem, quando ele disse que foi exatamente no momento em que ele creu na palavra de Deus, a fé dele mudou e por conta dessa fé também a sua família creu em Jesus Cristo, né? E nós vemos que aquele que crê em Jesus Cristo recebe uma vida diferente. Tem a esperança numa vida por vir, né? A esperança na vida eterna. E esse foi o maior objetivo que o homem conquistou. Não somente a aflição do momento, mas também que essa fé agora verdadeira na pessoa de Cristo foi capaz de também dar a fé à sua família. E toda a sua família creu que Jesus é o Filho de Deus, né? Portanto,
É isso que essa passagem nos mostra, né? O que seria da nossa fé, como temos vivido a nossa fé, que fé temos em Jesus Cristo. Ao recepcionar, ao encontrá-lo e depois de o encontrá-lo, o que fazemos, se cremos realmente na tua palavra ou se às vezes deixamos de lado, né? Foi momentos como esse que essa passagem nos tem dado. Recepcionar Jesus como o Filho de Deus, aquele que é soberano e capaz de fazer tudo. Procurar um encontro verdadeiro, não como uma fé superficial ou baseada em experiências que por diversas vezes, em diversos tipos de diversidade severa ou momento difícil, pode cair. Uma fé momentânea, não, mas sim uma fé verdadeira e na pessoa verdadeira, Cristo Jesus. Vimos também que esta fé gerou um efeito e surtiu, né, grande bênção para ele e para a sua família, pois agora sua família e tudo ali de sua casa também criam em Jesus, o Filho de Deus. Crer sem ver, então, deve ser a nossa pergunta diária. Essa pergunta precisa confirmar a nossa fé todos os dias. Assim como nos dias de Jesus, hoje temos vivenciado tempos de pouca fé. Homens e mulheres têm se tornado pessoas de pequena fé. E não somente pequena, mas também exercido uma fé errada ou na pessoa errada. João, em todo o seu evangelho, nos leva a ver que todos os sinais e prodígios realizados por Jesus estão sob seu soberano domínio, né? E a sua divindade é comprovada, que ele é o Messias, o Salvador do mundo, o próprio Deus. Quer em suas palavras nunca será algo menor, mas sempre será essencialmente tudo o que realmente precisamos para descansar no Senhor, independente do que precisamos ou do que estamos passando no momento. No caos, na aflição, a procura por soluções rápidas para nossos problemas, feitas por homens, nos levará ainda mais ao desespero e nunca conseguir descansar com fé no único que pode fazer algo por nós. O momento pelo qual passamos com essa pandemia que assola o mundo inteiro, devemos nos lembrar de todas as palavras de Jesus. Somente nelas podemos confiar, não esperando sinais e prodígios, mas sem ver nada, crer que tudo está sob o seu controle e que nunca abandonará nenhum dos seus. Este deve ser o nosso pensamento, saber que Senhor Jesus está controlando tudo e que nunca desamparará nenhum dos seus. As provações, as coisas difíceis que nos acontecem, os momentos pelo qual passamos, nos serve de experiência para cada dia mais, né, firmar e confirmar a nossa fé somente nas palavras de Cristo e nos mostrar que não devemos ter uma fé em sinais ou prodígios, mas que isso também nos leve a uma fé verdadeira, que crê somente na pessoa de Cristo e não precisa de experiências para que seja profundamente uma fé verdadeira, uma fé robusta, uma fé madura na pessoa de Cristo. É isso que eu queria passar para todos nós com essa passagem, que ela nos leve a entender e ter uma fé verdadeira. Que esse seja o nosso pensamento, não só neste momento que passamos, mas em todos os dias de nossa vida, para que sempre a nossa fé possa alegrar a Deus. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar o Pai Nosso? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém.